Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trago para vocês um bolo no tema Mundo Bita de 2 andares, que ficou lindo, gente. Eu amei fazer, ficou tão divertido esse bolo. Eu gostei bastante, eu espero que vocês gostem também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada, tá bom? Então, os bolos de hoje serão 2 bolos, né? Um de 20 centímetros de diâmetro por 12 de altura e o outro de 15 centímetros de diâmetro por 12 de altura também. Os dois são do mesmo sabor, tá? Massa de chocolate, a manteiga da Mari, e recheio de mousse de morango com um pedacinho de chocolate, tá? Tão conhecido como sensação. Então eu fiz tô aí com o meu primeiro andar, né? Já na tábua mesmo onde o bolo vai ficar direto. E aí eu fiz a minha pré-camada e agora eu vou começar a depositar o meu chantilly. Então eu comecei com o chantilly verde, eu fiz 3 camadas e essa parte vai representar a grama do nosso bolo, tá? A parte do chão do nosso bolo, o verdinho. Agora eu venho com esse azul lindo, né? Bonito, eu gosto bastante desse tom de azul. E aí eu já começo a pensar no céu do meu bolo, que vai ter continuidade lá no segundo andar do bolo, tá bom? Então depositei o meu chantilly e eu começo alisando. Então, eu começo alisando a parte de cima, espalho primeiro o chantilly, depois aliso. E agora eu venho alisando a lateral com a espátula lisa. Eu vou fazer pela primeira vez um wave cake com pincel, tá? Eu nunca havia feito wave cake com pincel, já tinha visto algumas vezes, mas eu nunca fiz. Então, estou fazendo aqui pela primeira vez com vocês. Antes disso, vou fazer as esquinas do meu bolo, que eu optei por não deixar a quina imperfeita, tá? Preferi deixar a quina lisinha, então vou fazer as esquinas do meu bolo antes de trabalhar com o meu wave cake. Feito isso, agora a gente vai pegar o nosso pincel de silicone e o esquema é o mesmo, pessoal, de fazer com a espátula. Então, eu começo girando o meu pincel retinho e depois eu começo a subir fazendo um zigue-zague. Então, dei aquela paradinha básica e agora limpei meu pincel, né, para não ficar manchado. E agora eu começo a fazer o movimento de zigue-zague para fazer então o wave cake. Até agora, de todos os wave cakes que eu fiz, com o pincel foi o mais fácil de todos, tá? Até hoje, o wave cake feito com o pincel foi o mais fácil. Então, se você tem dificuldade de fazer um wave cake, tenta com pincel, que pode ser que dê mais certo com você, tá bom? Agora, eu vou passar o pincel também na parte de cima. Não vai aparecer muito, então o foco é mais a parte de fora, né? Daí, na parte de cima, mais a parte de fora. A parte de dentro, o outro bolo vai tampar. Passei. Eu gosto de trabalhar com pincel quando eu faço bolo de andar, tá? Ajuda a disfarçar imperfeições, é mais fácil de decorar e fica bonito. O pincel, gente, foi a melhor coisa que inventaram na confeitaria, foi o uso do pincel. Porque ele ajuda muito a gente e faz um trabalho bonito, sabe? Não é aquele negócio que você usa e fica aquele trabalho mais ou menos. Não, fica um trabalho bem bonito, então eu gosto de usar. Então, como vocês viram aí, eu peguei um disco de isopor no mesmo diâmetro, tá? Que o meu bolo que vai entrar em cima. E eu fiz uma marcação, para eu saber direitinho onde vai ficar o bolo. E agora eu vou começar a parte da estruturação. Então, eu estou utilizando aí pega-balão, tá, gente? Eu já falei aqui pra vocês no outro vídeo que eu tô com um pouco de dificuldade de achar caninho, tá? Pra bolo. Então, eu estou utilizando o pega-balão daquele mais grossinho. Lembrando que você precisa higienizar, tá? Como isso aí não é uma coisa feita pra comida, né, necessariamente. Então, não pode esquecer de higienizar aí com alquinho o seu pega-balão antes de colocar no bolo, tá? Então, eu coloquei um caninho aí no meio. Esse caninho, ele é muito, muito, muito importante, porque ele vai ligar um bolo no outro. Esse caninho, ele serve para que o seu bolo não ande nem para um lado e nem para o outro, tá? O bolo de cima. Então, ele liga um bolo no outro. Então, é muito importante que você coloque. Ah, outra coisa que vocês vão me perguntar também. Vocês estão acostumados a me ver fazendo blindagem no bolo de andar, né? Mesmo bolo de chantilly. Mas esse bolo era para pertinho, então não precisava fazer a blindagem porque ele não ia ser transportado, né? Digamos assim, né?
Igual o bolo do Hulk. O bolo do Hulk é pra frente da minha casa, então eu não precisei fazer uma blindagem. Mas se seu bolo vai ser transportado, por favor, não se esqueçam da blindagem, porque ela é muito importante. Agora, aquele mesmo disquinho que eu utilizei para marcar, eu vou utilizar ele como base do nosso bolo. Então, eu pego ali o meu caninho e eu furo o centro desse disquinho para que eu possa colocar ele embaixo do bolo que vai entrar em cima, né? Ele vai ser a base do bolo que vai entrar em cima. E eu já faço o furinho pro meu bolo entrar facilmente em cima do outro bolo, tá bom? Dessa vez também, como vocês podem ver, eu fiz só alguns detalhes, né, no bolo de baixo e não finalizei ele por completo, tá? Vou finalizar quando tiver tudo junto, porque nesse caso aí um bolo conversa muito com o outro bolo, tá? O bolo de cima é a continuação do bolo de baixo. Agora vamos passar para o segundo andar, né? Como eu disse para vocês, é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 de altura, massa de chocolate, recheio de mousse de morango, tá? Com um pedacinho de chocolate, mousse de sensação. Então, o que eu fiz, gente? Desenformei. Me perguntaram no último vídeo de bolo de andar para que serve esse plástico. O plástico é para o bolo não grudar dentro do tabuleiro e você conseguir tirar com facilidade, tá bom? Então, eu coloquei o meu bolo aí um em cima do outro e agora eu vou começar a confeitar. Eu já utilizei, pessoal, outras técnicas para confeitar bolo de andar, mas essa técnica foi a que eu mais me adaptei. Eu já por diversas vezes já passei um bolo para cima do outro já confeitado e tal, mas esse jeitinho aí que eu faço de confeitar um bolo em cima do outro, até hoje, pra mim, foi o que eu me adaptei melhor. Então, eu prefiro continuar fazendo assim, tá bom? E se você quer adquirir uma máquina de cartão e ainda não sabe qual, aqui embaixo no box de informações tem um link para você comprar a sua máquina de cartão com R$ 50 de desconto. Você vai pagar menos de R$ 70 e esse valor, você paga uma vez só, não é uma mensalidade. Você paga uma vez só, então eu acho ótimo, tá bom? Agora vamos lá, gente, aqui no bolo de cima. Fiz a minha pré-camada, passei uma camadinha lá embaixo. E vocês podem reparar que essa camada de baixo, ela não tá na base certinha no bolo, ela tá um pouquinho acima da base do bolo. E nesse bolo nós vamos fazer um degradê. Então é como se fosse lá embaixo o verdinho, a terra, né, a grama, subindo o céu e esse céu ele vai clareando, tá? E aí eu fiz um azul um pouco mais escuro. Aí para ir clareando aos pouquinhos, não clareando todo de uma vez, eu fui fazendo assim, ó, deixando uns espaços entre um azul e outro e fui preenchendo, para que não dê aquela marcação certinha, tá? Eu não quero que fique certinha a marcação. Eu quero que esse degradê seja suave, tá? Que tenha um degradê bem suave, não que fique aquelas linhas marcadas, que eu gosto também das linhas bem marcadinhas, mas nesse caso eu não quis fazer. Então, agora eu tô com um azul bem clarinho, quase branco, e aí a gente começa aquele processo de formiguinha, que é de alisar o bolo. Porque um bolo estando em cima do outro fica um pouco mais difícil, né? Mas mesmo assim ainda é o jeito que eu melhor me adaptei, tá? Então eu sigo o mesmo jeitinho, começo alisando o bolo na parte de cima e depois eu passo na parte de baixo. A diferença é que eu prefiro usar essa espátula aí que vocês estão vendo, tá? Para poder alisar o bolo, quando eu tô alisando o bolo de andar, eu prefiro utilizar aquela outra espátula lá. Eu utilizei essa daí só para dar uma acertadinha no bolo, que eu percebi que ele tava ficando meio ovalzinho, então eu peguei e utilizei a espátula só para dar uma acertadinha. E olha o degradê como ficou bonito, realmente parece um céu. Eu gostei muito do degradê desse bolo. Acertei ali a base do meu bolo e agora eu venho de novo com o pincel e vou fazer o mesmo efeito que eu fiz anteriormente, tá? Um wave cake, porém com um pincel. Então eu passo um pincel reto, né? E depois eu venho com ele fazendo o zigue-zague. O pincel tem que estar lavadinho e tem que estar seco, tá? Se o pincel tiver molhado, com as pontinhas dele toda grudadinha, não fica tão legal. Então é melhor que o pincel esteja sequinho. E olha que bonito, gente, que ficou esse degradê aí, essa mistura de tons de azul. Nossa, eu gostei muito dessa parte de cima do bolo. Resolvi fazer as esquinas, né? Porque eu quis com quina, mas se você quiser deixar as esquinas imperfeitas, você pode também.
E a parte de cima do meu bolo eu resolvi finalizar com o pincel, mas você pode deixar liso ou utilizar uma espátula, uma colher, alguma coisa assim, fica a seu critério, tá bom? Aquela limpadinha básica pra gente poder continuar. Agora eu peguei um pouco de chantilly, coloquei bastante leite condensado e bastante corante verde, eu queria um tom de verde mais escuro. Peguei agora o meu pincel e eu vou passando aí na base do meu bolo para fazer umas graminhas. Olha que legal, gente, que vai ficando. Vai fazendo umas graminhas, ó, um efeito de graminha aí no rodapé do bolo, tá? Gostei bastante, já fiz isso outras vezes. Eu gosto bastante desse efeito. Agora aquela limpadinha básica no nosso prato aí, na nossa tábua. E eu venho com o bico chuveirinho fazendo algumas graminhas no rodapé, tá? Então tem dois tipos de graminha aí. Tem a graminha pintada no bolo e tem a graminha feita com o bico chuveirinho. A numeração desse bico é a numeração 233, tá? Existe também o bico chuveirão, só que eu gosto de usar mais o chuveirinho. Já falei isso aqui no canal, né? Eu acho mais delicado, tá? Mas também se você quiser usar o bico chuveirão, que é o 234, você pode também. Esse daí é o 233. Agora vamos pro topper. Gente, esse topper ficou bem bonitinho, mas eu fiz ele em casa, viu? Pelo celular. E aqui no canal tem 2 vídeos onde eu mostro como que eu fiz como que eu faço o topper, tá? Pelo celular, eu imprimo em casa mesmo, no papel fotográfico. Então, vocês vão reparar aí, agora não dá pra ver, mas vocês vão reparar aí o contexto do bolo. Nós vamos ter um céu com balões, pipas, o Bi tá lá no avião, lá em cima, sol, nuvem. Lá embaixo nós já temos árvores, temos as crianças brincando, temos bola, temos peteca, temos também os pássaros voando já na parte azul, porque eles estão voando, então eles estão no céu. Então, se vocês repararem, esse bolo tem todo um contexto. Ele é um bolo cenário. Vocês conseguem ver, olhar para ele e entender que a gente tem aí as crianças brincando e nós temos o céu com o Bita voando e tudo mais. Gostei muito do resultado final desse bolo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações também para você não perder nada, tá bom? Tem muita coisa legal vindo por aí pro nosso canal. Então é isso, gente. Agora é só colocar o topper e o nosso bolo já tá pronto. E esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse catavento também eu fiz, tá? Foi eu que fiz. Ficou muito bonitinho, gente. Esse é o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é @MundoDoceDaMari. E se não participa do grupo e da página do Face, corre lá, Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!